Bolsomínio é uma praga incurável, é uma doença que não tem cura. Esses bolsomínios, eles inventam fake news contra o governo federal, contra o Lula, tá? Aqui eu quero trazer aqui para vocês essa notícia, essas fake news em relação ao arroz. Isso mesmo, sobre o arroz. E vocês sabem muito bem que quando começou, né, a tragédia lá no Rio Grande do Sul, começou a correr notícias disseminadas pelos bolsomínios nas redes sociais de que o governo federal, então, agora iria aumentar o preço do arroz. Eu cheguei a ver, inclusive, preço de arroz de R$ 70 ou mais. Tinha gente, inclusive, até dizendo o seguinte: comecem a estocar, porque a coisa vai ser feia, vai ser terrível. E com esse governo Lula aí, que eles detestam esse governo, então a tendência vai ser piorar cada vez mais. Essa foi a conversa que eu cansei de ver nas redes sociais antes do Lula fazer o anúncio da importação, então, do arroz. Aí, o Lula, o que está acontecendo? Ele está colocando em prática essa importação de arroz, toneladas de arroz, que pelo contrário de tudo que eles andaram, então, disseminando de fake news pelas redes sociais, o preço do arroz tende a cair. O preço tende a ser um arroz bem mais barato do que toda essa, né, essa coisa fantasiosa criada pelos bolsonaristas, pelos bolsominions, de que o arroz, então, ia ficar caríssimo, né? Porque o Lula é um governo ruim, o Lula é um governo péssimo. Eles têm na cabeça deles de que o Lula como se fosse uma pessoa demoníaca, né? Eles demonizam, então, o Lula. Então, tudo quanto é desgraceira que você imaginar, jogam em cima do Lula. E tudo isso é uma criação fantasiosa da cabeça desses bolsominions. Tudo é uma criação fantasiosa. E eles não conseguem, em momento nenhum, falar da maldade que nós tivemos aqui no Brasil, que foi com esse despresidente, o Bolsonaro. Eles não conseguem jogar culpas, por exemplo, em cima de Bolsonaro por diversas tragédias que nós vivenciamos aqui no nosso país. Não, eles querem jogar em cima do Lula. Eles querem fantasiar um Lula, sabe? Inventar um Lula que não existe. Esse não é o Lula verdadeiro, que é fantasiado, que é, assim, meio que sonhado, né, na cabeça dos bolsominions. Aí quando a coisa não dá certo, né, dessa maneira como os bolsominions pensam, aí é a hora que vem a frustração. Aí vem a frustração. Não, então nós temos que inventar uma outra coisa porque não deu certo. A questão do arroz que nós falamos, que nós jogamos aí a respeito do Lula, de que o arroz iria ficar com preço estratosférico, né, que iria prejudicar a população. Essa estratégia não deu certo. Aí vem a frustração dos bolsomínios, porque o Lula conseguiu então dar um lé, sabe, nessa situação toda, adquirindo mais arroz, e o preço, pelo contrário do arroz, tende a cair. Então agora, a coisa que vai, né, que vai correndo agora nas redes sociais, é sobre a contaminação desse arroz, né? Por isso que o governo federal, né, ele rebate as fake news sobre a aquisição de arroz de plástico ou contaminado, né? Agora o governo federal, ele precisa vir até as redes sociais para poder, sabe, desfazer todas essas fake news. Ele precisa vir nas redes sociais para desfazer essas fake news, tá? Essas maldades que essa gente é capaz de fazer. Essa gente que não pensa e não se preocupa com o Brasil. Não se preocupa com as melhorias que nós podemos ter aqui no nosso país. E também fica inventando coisas, numa tentativa, sabe, de desmerecer, sabe, de
fazer com que esse governo não dê certo, sendo que, ao mesmo tempo, esse governo está dando certo. As coisas boas estão cada vez mais acontecendo com o governo Lula. Tá? Sem dizer que, além disso daqui, né, que eu estou falando aqui do arroz, vocês já sabem com relação à tragédia do Rio Grande do Sul. O que essa gente colaborou, por exemplo, com a tragédia do Rio Grande do Sul? Estou falando, essa gente, os bolsominions, tá? Esses apoiadores radicalizados do Bolsonaro, do mito, essa coisa toda. E o que o próprio mito fez pelo Rio Grande do Sul? O que o Mourão fez pelo Rio Grande do Sul? Eu estou aqui situando o Mourão porque vocês sabem muito bem o que o Mourão veio nas redes sociais falar a respeito da tragédia lá do Rio Grande do Sul, de que ele não poderia pisar os pezinhos dele lá, ir lá visitar, pelo menos fazer a visita no Rio Grande do Sul, porque ele já é um senhor de 70 anos de idade. E que ele não vê nenhum senhor de idade pisando nas águas ou qualquer coisa assim. E o Lula, um senhor de mais de 70, com quase 80 anos de idade, foi até lá no Rio Grande do Sul. Então, como que vocês vão vendo, né? Os caras são capazes, sabe, de chegar descaradamente, assim, de frente nas redes sociais e falar de uma forma muito descarada de que eles não estão nem aí com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí fica um bando de abestalhados, né? De pessoas desmioladas, ainda defendendo esses caras, defendendo essas quadrilhas que não pensam no nosso país, não se preocupa com o nosso país, não estão dando banana, estão dando, sabe, aquele tipo de coisa assim, não tô nem aí com o Brasil, com o nosso país. Não querem ver esse país crescer, não querem ver esse país se desenvolver. É isso que esses bolsominions, as intenções que estão por trás de tudo isso, dessas maldades bandidas, é tudo isso. Infelizmente, é tudo isso. Então, tá aí, precisou do governo, então, vir, tá, nas redes sociais para esclarecer a população sobre fiscalização da Conab, uma fiscalização rigorosa que existe em relação ao abastecimento em si, né, de arroz, dos grãos, qualquer coisa que seja. Então, gente, não tem nada disso, nada disso. Isso tudo é uma verdadeira fantasia criada com uma maldade, com grandes pitadas de maldade para poder enganar a população, que essa gente bolsonarista vem nas redes sociais colocar esse tipo de situação. Infelizmente, nós temos esse tipo de coisas, né? Aí o governo ele tem que perder o seu tempo respondendo, né? Porque tem que responder, porque um monte de gente acredita nessas conversas fiadas, né? Essas mentiradas todas, um monte de gente acredita. Aí depois o governo Lula, quando vem as pesquisas, o governo Lula acaba tendo queda, porque vai caindo, né, uma boa parte da população nessa mentirada, nessa bandidada, sabe, que corre nas redes sociais, infelizmente. Isso que eu tenho que passar aqui hoje para vocês, até a gente, inclusive, trabalhar em cima de uma situação como essa, mas a gente precisa trazer esses tipos de coisas, trazer a verdade, trazer a luz, né, para que vocês possam tomar, então, conhecimento sobre a veracidade das coisas. E a gente cada vez mais, sabe, jogar no lixo essas fake news, essas mentiradas que rolam por aí. Um abraço e até a próxima.